mais fundo. E vai matar muito mais gente. Hoje o presidente desautoriza o Rodrigo Maia porque se reuniu com o embaixador chinês. E o presidente diz que não pode. Haja paciência com essa tropa. Uhum. Muito bem. Cadê o resto da turma aí? Já avisei que estou atacado. Karen, Michele, Natália, Luana, Tainá, 146 CCE, Costa, Luana Bermudes. Cadê todo mundo? É o Ricardo disfarçado. Não, eu tô aqui. Ambulatório São Lucas. Não, o Ricardo está aí, ó. Ó, rename. Ué, eu tinha entrado com o meu. Vamos lá, mais câmera aí. Alguém quer fazer algum comentário? Político, existencial, humorístico? Bom, tem uma coisa bem humorística, né? Ontem... Diz lá, Emanuela. Então, ontem à noite você falou sobre a notificação sobre o Bolsonaro, lá do Rodrigo. Então, pelo Instagram do Ministério da Saúde, foi publicado que o nosso ministro da Saúde já tinha entrado em contato com o consulado da China, estava tudo bem, e lançou uma hashtag, que é tudo bem com a China. Tudo bem com a China, né? Depois dessa tropa, o 01, 02, 03, 04, 05, ofenderem a vacina chinesa do Dória, na China não sei o quê, agora vem com essa conversa que está tudo bem. E sabe por que a Índia... Vocês sabem por que a Índia está fazendo o jogo duro? Vocês sabem o que está por trás disso? Apesar do presidente indiano ser um representante do nacionalismo hindu, que persegue muçulmanos, etc., 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 a Índia fez uma proposta na Organização Mundial de Comércio para que o sistema de patentes fosse derrubado para vacinas. China e a Índia e outros países dos BRICS apoiaram. Sabe quem votou contra? A nossa República de Bananas. Votou contra. E não vai ganhar nada com isso, porque a patente não é nossa. Votou assim para agradar o inspirador dele, que agora está lá na Flórida jogando golfe já. Nem recebeu, né? O Biden. Ele saiu antes, pegou o helicóptero, e o último voo. Não acontecia isso há 150 anos. Vai para a lata de lixo da história, ele nunca deveria ter saído. Verdade. Complicadíssimo. 10:06. Vamos começar. A Nete coordena, eu estou aqui para prestigiar a Nete e Ricardo, nosso coordenador, matar a saudade de vocês e também colaborar com o debate. Meu orientando de doutorado, João, fez uma pesquisa bibliográfica a meu pedido sobre esse tema e eu vou poder, talvez, acrescentar alguma coisa disso e pretendo também postar o que foi os links para artigos e até clipping de notícias ele reuniu na pasta Dropbox dessa sessão, cuja responsabilidade é da NET, porque é uma bibliografia que pode ser útil. No New England de hoje, saíram vários artigos que têm a ver com o que a gente vai discutir, inclusive misturando a minha última aula com essa, porque tem um artigo sobre a iniquidade em relação às vacinas. Não apenas falando no acesso, mas também falando no acesso ao que existe nos Estados Unidos, que é uma espécie de seguro, de compensação que você pode receber se você tiver algum evento adverso da vacina. Tem um artigo hoje, aqueles artigos curtinhos que são mais artigos de perspectiva, né? Não é artigo original, mas tem vários hoje. Fala sobre a questão também que o Ricardo discutiu, que foi nutrição, desnutrição, né? O problema do fechamento das escolas e do acesso aos programas de nutrição, suplemento de nutrição na escola. Enfim. Mas eu não incluí nada disso na aula de hoje. Alguém
Quem é que pode me dar permissão para share my screen? Nós vamos fazer como a maior parte de nós tem feito. Eu vou falar um pouquinho, depois eu passo a palavra. Quem é que vai falar mesmo hoje? Emanuela e quem mais? E Natália. Tá bom? Eu vou compartilhar, tá? Muito bem, teremos boas exposições, com certeza. Tanto a Emanuela como a Natália são ativas nesse curso. Eu faço o último apelo para todo mundo ligar a câmera. Última vez que eu falo nisso. Eu também vou apresentar o segundo texto. Quem? Eu. Ah, Vivian. Eu. Que bom, Vivian. Estão vendo, né? Tá, olha só, o Eduardo, quem está no celular, principalmente quem vai gastar muita energia, o dado com as imagens, enquanto eu estou com a câmera, compartilhando minha câmera, vocês podem, se quiser, fechar o vídeo, depois vocês abrem de novo na hora do debate. Então, a gente vai falar hoje sobre iniquidade e Covid. Iniquidade em saúde tem uma história muito longa, em especial em relação às pandemias, tá? Não vou falar, obviamente que não dá para eu falar sobre iniquidade em saúde, mas vou falar sobre as pandemias. Aqui a gente vê uma imagem do que pode ter sido a praga, a peste, né? Em Florença, no século XV, na época ainda medieval, quando há relatos dos nobres terem fugido para as montanhas em torno de Florença para beber e celebrar o momento com seus amigos, suas famílias, enquanto na cidade os pobres morriam de peste. E também em Londres, um escritor descreve, em 1965, vou dar um minutinho para vocês lerem. Enfim, nada de muito novo sob o sol, né, Anete? Nada de nada novo, especialmente servidores, empregados pobres foram deixados sem amigos e sem ajuda, sem emprego e sem habitação. Então, este foi o quadro um pouco antes da Revolução Industrial. E isso, obviamente, continuou depois de muito tempo. Então, a questão não apenas da pobreza, mas também da raça, né, tem sido um problema. Isso remonta à questão da escravidão. Tem vários artigos muito legais sobre isso. Se eu não me engano, vocês vão discutir um deles, sobre o racismo estrutural, né? Mas eu queria lembrar para vocês que quando se diz que a democracia norte-americana tem 250 anos, não é bem assim, né? As leis Jim Crow ficaram o direito ao voto dos negros nos Estados Unidos data de 1965. Eu sei que vocês são super jovens e acham que 1965 foi há muito tempo, mas eu e Ricardo já temos lembranças muito claras de 1965. Eu e Ricardo não, desculpe, eu e Eduardo. Não, eu nasci depois, Anete, desculpe. Anete, acho que é Jim Crow. Vamos lá, Jim Crow. Tá. Desculpe. E eu queria falar um pouquinho sobre esse experimento que foi feito pelo CDC norte-americano e pelo Serviço de Saúde Pública, financiado pelo Serviço de Saúde Pública norte-americano, que é uma coisa que todo mundo que fez curso de ética em pesquisa com seres humanos estudou. Foi um experimento que se deu um acompanhamento entre 1932 e 1972, isso realmente foi anteontem, com 600 afrodescendentes, dos quais 399 tinham uma sorologia positiva para sífilis, e o projeto foi acompanhar essas pessoas, né? 201 não tinham a sorologia positiva, 399 tinham, e eles ficaram acompanhando
essas pessoas, alegando que estariam dando cuidados em saúde gratuitos para essas pessoas. Né? E eu lembrando a vocês que eles ficaram até 1972, perdão, acompanhando essas pessoas, e em 1947 já se sabia que a penicilina era eficaz para prevenir a evolução da sífilis para doenças cardíacas e neurológicas, que são as consequências tardias da sífilis, né? Quando não tratada. Então, assim, esse experimento até hoje tem repercussões fortes. Isso foi essa universidade, esse condado fica no Alabama, né, no sul dos Estados Unidos, uma região com muitos negros, e até hoje o sul dos Estados Unidos, e principalmente os afrodescendentes, tem muita desconfiança, muita resistência tanto aos estudos quanto às políticas públicas em saúde, vide o que está acontecendo agora em relação às vacinas. Metade dos negros norte-americanos dizem que não querem se vacinar. Isso tem parte da origem vem daí. Quando a gente olha os mapas do mundo de países com maior iniquidade, né, com a África do Sul, Brasil, Estados Unidos e México, Rússia, Índia, vejam um mapa de taxas de incidência de Covid, né? Índia, olha os BRICS, né? Estão dando um show junto com os norte-americanos. Claro, há países da Europa também com altas taxas de incidência, que não tem tanta iniquidade, mas vejam que são mapas que, muito parcialmente, podem se sobrepor. Há evidências também, várias evidências, eu trouxe só algumas aqui, mas há muitas evidências de análise no nível individual que mostram que negros, latinos, indígenas, pobres, aqueles que não têm domicílio fixo, presidiários, têm todos, primeiro, maior risco de exposição, então tem mais casos nessas populações. Um exemplo é que se viu que em Nova York, nos zip codes, né, nos códigos de correio, no código postal mais pobres, você tem 36% dos casos da população acometida versus 10% nas zonas mais ricas. E em Chicago, enquanto a população de negros é de 30%, 50% dos casos são em negros. Então, isso mostra bem como que essas pessoas estão mais suscetíveis, mais expostas a se infectarem e a terem doença. E, infelizmente, essas pessoas também têm piores desfechos da doença. Então, mais hospitalização e mais morte. Nesse mesmo estudo aqui, em Chicago, 70% das mortes eram em negros, lembrando que, na população geral, 30% é de negros. E nos primeiros meses da pandemia, no Reino Unido, 94% dos médicos que tinham morrido eram, essa sigla BAME aqui, quer dizer, black, né, negros, asiáticos e etnias minoritárias. Então, 94% eram BAME, ou seja, quase todos, né? E a mesma coisa entre enfermeiros, uma grande maioria era de pessoas dessas minorias. No Brasil não é diferente, um trabalho recente que mostra o que aconteceu nas 250 mil primeiras hospitalizações no país. A gente vê aqui, isso aqui, gente, eu não consegui copiar, isso aqui é por faixa etária, tá? Mais jovens e mais velhos. E vamos comparar aqui o que acontece com os iletrados, quando comparado com quem tem nível universitário. Olha o número de mortes. Então, isso é a porcentagem de mortes entre aqueles que foram hospitalizados. A fonte dessas informações é o CIVEP-GRIP. Então, teoricamente, tanto hospitais privados quanto hospitais públicos têm que notificar
E o que você vê aqui, a gente sabe que provavelmente as pessoas mais pobres tiveram menos acesso à internação. A gente viu no início da pandemia e está vendo novamente agora o que está acontecendo. E, ainda assim, a mortalidade foi muito maior. Entre aqueles que conseguiram se internar, ela foi muito maior entre aqueles que não tinham estudos do que entre aqueles que têm nível universitário. Aqui faz realmente uma escadinha, né? E aqui também mostrando como os índios do Brasil também são mais acometidos. Os americanos também descreveram isso, principalmente entre os índios navarros. E como que os brancos, comparado com os brancos sempre com a menor morte intra-hospitalar. As regiões também foram acometidas de forma diferente. Então, aqui embaixo a gente vê sempre a mortalidade intra-hospitalar. O verdinho, eu vou comparar só o verdinho, o norte, com o rosinha, que é o sul. Esse rosa é meio lilás, né? Lilás. Vejam que aqui a mortalidade em todas as faixas etárias é maior no norte e é menor no sul, né? É a mortalidade que eu estou falando intra-hospitalar, entre aqueles que foram internados. As admissões, entre aqueles que foram admitidos no CTI, a mesma coisa, né? Mortalidade maior entre os do norte, e entre aquele mesma coisa para a mortalidade entre aqueles que precisaram de ventilação invasiva. Quer dizer, independentemente da gravidade do caso, a mortalidade foi maior no norte do que no sul, e isso, segundo os autores, se deve ao número de leitos por CTI por população. Leitos e leitos de CTI, leitos hospitalares e leitos de CTI. Então, assim, há várias explicações possíveis. Os epidemiologistas não gostam desse termo, mas eu vou usar esse termo. Primeiro, assim, as pessoas adquirem mais a doença porque elas estão mais expostas, né? Então, as pessoas mais pobres e outras populações vulneráveis que nós vimos aí se aglomeram mais, né? Eles são os trabalhadores essenciais, são mais frequentemente mais pobres, negros, etc., né? Então, mais vulneráveis, incluindo os profissionais de saúde no mundo desenvolvido, né? Então, 70% da força da mão de obra dos trabalhadores do Reino Unido é de estrangeiros, principalmente asiáticos e negros, né? Mas também eles estão se recusando a se vacinar, possivelmente terão menos acesso à vacina, estão desconfiados, não terão direito às compensações nos Estados Unidos, que são permitidas. Então, por exemplo, muita gente que está de home office vai esperar até o outono, quando possivelmente a aprovação para a vacina emergencial passará a ser uma aprovação não emergencial, então passarão a ter direito à compensação. Isso está também no New England de hoje. Quem tiver interesse, depois eu posso enviar o estudo. E isso tudo, apesar de a epidemia estar sendo possivelmente subestimada nessas populações, porque eles têm também menos acesso à testagem. E por que eles morrem mais, ou por que eles têm piores desfechos? Porque também na população mais pobre há mais comorbidade, incluindo o tabagismo, mas incluindo obesidade, problemas cardiovasculares não tratados, problemas pulmonares, né, devido ao tabagismo e devido também à poluição. Então, eles moram em condições onde há mais poluição, têm mais asma e mais DPOC, eles têm menos acesso ao sistema de saúde, eles são obrigados a pegar o transporte público. Então, isso daqui deveria talvez estar nessa primeira aqui, né, no quadradinho de mais exposição.
Bom, o Ricardo discutiu na aula dele com vocês a questão dos programas de alimentação escolar. Eles estão mais vulneráveis, né? A desnutrição também é um fator de risco. A gente falou um pouquinho sobre a confiança que algumas populações, a desconfiança que algumas populações têm sobre a vacina e sobre a testagem e sobre qualquer ação em saúde pública. Acabamos de ver o caso do Brasil, menos leitos, né? E sem esquecer que os mais desfavorecidos têm menos acesso também aos recursos de informática, menos acesso ao home office, têm menos possibilidade de ficar em casa, de continuar trabalhando. Então, tem muito mais gente que perdeu o emprego nas camadas mais pobres, e como há uma correlação muito forte entre pobreza e raça, também algumas raças têm mais fragilidade. Então, assim, várias soluções a médio e a longo prazo foram propostas em vários artigos, eu apanhei algumas aqui. Claro que mudanças estruturais, criação de verdadeiras parcerias que incluam realmente as populações mais vulneráveis, que elas possam ser ouvidas, né? Mais a questão da comunicação, esse é um artigo muito legal, assim, até pensei muito na Andréa Pena. A Andréa não está hoje aqui, mas é um artigo que fala sobre como é necessário que os veículos de comunicação tenham uma linguagem especial que possa ser compreendida pelas populações mais vulneráveis, né? Que as mensagens sejam customizadas de acordo com o público-alvo. Né? E discute também o papel de lideranças políticas, religiosas e comunitárias nessa comunicação. A ampliação da testagem, a inclusão digital dos vulneráveis, as inspeções dos locais de trabalho para ver se eles estão cumprindo as regras. Por exemplo, meu filho conta que no supermercado, meu filho mora na Inglaterra, no supermercado embaixo da casa dele, os funcionários não usam máscara. Auxílio-doença, né? Então, o Brasil, por exemplo, criou o auxílio emergencial, mas não tem um auxílio para pessoas que tenham ficado doentes. Identificação de vieses nos algoritmos de atendimento hospitalar, vieses que possam estar desfavorecendo os mais desfavorecidos, e a telemedicina para todos, com a inclusão digital, claro, que parece ser necessária, principalmente nos momentos de necessidade de lockdown. E as recomendações para pesquisa também, que eu acho fundamental, nós discutimos aqui. Então, é que as coletas, as coletas de dados, por exemplo, se você, o artigo lá das hospitalizações no Brasil, ele usa proxies para discutir a questão socioeconômica. Né? Então, quando você diz os iletrados, você está inferindo que são os mais pobres, mas não há informações socioeconômicas, em geral, nos bancos de dados, em todos os bancos de dados. Né? Então, é importante que as informações sejam coletadas e que variáveis socioeconômicas e de vulnerabilidade sejam incluídas nos modelos, etc., e nas análises econômicas. Qual é o papel da comunicação customizada para populações vulneráveis? Isso precisa ser analisado, estudado. O impacto dos determinantes sociais na Covid e a inclusão de minorias nos ensaios clínicos, que muitas vezes têm sido excluídas, inclusive nos Estados Unidos, especificamente pela questão dos negros serem absolutamente desconfiados de tudo que vem dos pesquisadores norte-americanos. Então, era isso que eu queria falar. Queria terminar assim, sob um tom de levantando uma pergunta, né? Eu assim, ando meio descrente, queria ouvir se vocês têm um pouquinho mais de esperança que essa pandemia tenha nos trazido coisas um pouco mais, enfim, lições aprendidas durante essa pandemia possam nos levar
a um mundo um pouquinho melhor no futuro, né? Por enquanto eu não vejo. Eu vi alguns atos de solidariedade, aliás, vi muitos atos de solidariedade, mas também vi muita coisa que me deixou muito triste nessa pandemia. Então, não sei se vocês pensam que a pandemia pode trazer alguma coisa de bom no futuro. Algum de vocês quer compartilhar a tela ou vocês vão só falar? Vivian, Emanuela, Natália. Você quer compartilhar, Emanuela? Como é que faz? Como é que eu... Enquanto compartilha, eu só queria que vocês saibam as razões evidentes, né, que de eu ser integrante de um fã-clube da professora Anete, desde a minha adolescência, porque o brilhantismo dela é insuperável. Obrigado, Anete, por tanta revisão atualizadíssima que você trouxe aí para a conversa. Então, como é que eu faço? Professora, eu tô com o... Lá embaixo tem uma setinha, né? Share screen. No share screen. Aí ele vai perguntar quais das telas. Ok. Vou botar logo direto. Quando todo mundo puder ver. Tá entrando. Entrou. Foi. Vou tentar ampliar ele. Isso. Ótimo. Perfeito. Foi? Perfeito? Foi. Então, vamos lá. Bom, já dando... Queria lembrar só as apresentações. Temos 3 apresentadores que não passem de 15 minutos, no máximo, né, para a gente ter tempo suficiente para o debate. É uma recomendação permanente, né? Ok, 10h30, 10h45, acho que um pouquinho antes, acho que dá. Melhor resumir e dar mais tempo para a gente conversar. Verdade. Nossa, tem bastante coisa para discutir. Muita coisa que até nem tem nos artigos. Mas, gente, então, prazer, meu nome é Manuela, estou fazendo essa disciplina aqui, acho que pela segunda vez, mas como pessoa ouvinte, eu não curso como crédito, mas eu adoro discutir esse tipo de questões. E assim, dando sequência a toda a informação que a professora trouxe, né, ela trouxe um guarda-chuva imenso para discussões. Um dos tópicos dentro da abertura de abordagem que ela fez agora foi sobre a estrutura. Uma das formas de modificação ou de identificação até para a evolução pós-pandemia é sobre as visualizações que a pandemia dá. Então, assim, dentro do artigo, mesmo que é a nossa abordagem, o Structural Racism, a parte do Social Risk Factors and COVID-19, Dangerous Convergence for Black Americans, ele vai focar literalmente nas pessoas as negras americanas, mas tem como fazer facilmente não vou dizer assim, um pé de igualdade, porque são realidades diferentes, mas são problemas muito similares com a realidade brasileira, não somente da população negra, mas de muitas outras minorias que muitas vezes são deixadas de lado, né, pela própria gestão atual. Mas vamos lá para a gente correr. Primeiro, o artigo em si, isso aqui aparece para vocês? Vou tirar, ótimo, dá para colocar para cá, que eu não consigo deixar toda a visualização do que está escrito. Como o artigo ele é todo em inglês, né, ele voltado para a população americana, então ele também foi abordado por americanos, eu dividi ele em tópicos para haver uma discussão e um resumo do que seria aquele tópico dentro da abordagem do texto. O primeiro seria sobre a visão geral da abordagem do artigo. Ele vai falar sobre racismo estrutural, mas pelas formas nas quais as sociedades vão promover a discriminação por meio de um sistema. Aí seja ele dito de forma injusta, porque eles vão sempre reforçar algo que já é tido
como histórico, que realmente é. Então, esse racismo estrutural, ele vem correndo durante um bom tempo, ou seja, desde sempre, na verdade, ele só foi começar a se evidenciar a partir dos movimentos e das exposições. Os movimentos de igualdade, ou no caso hoje, equidade, ou tentativa disso, e não mais submissão de forma ditatorial pela governança local, até porque as legislações mudam de acordo com a exposição de cultura e necessidade da própria população daquele território. Então, assim, no caso do artigo, ele vem focar dentro do racismo estrutural para expressar dentro das determinantes de saúde física e mental dessa população. Então, assim, tem-se um guarda-chuva bem grande de discussão, mas o artigo ele vai focar exatamente na saúde física e mental. Aí, dentro desse segmento do racismo estrutural, ele vem embasado, ou seja, a expressão histórica dele, expressado através de alguns setores da sociedade, como a própria educação, habitação, emprego, mercados de crédito, que para o mercado americano conseguir uma habitação, eles vão depender muito de hipotecas ou algum tipo de fomento, como, por exemplo, aqui no Brasil, hoje até mudou, na verdade tem 1 mês e meio que mudou o nome do programa, que era o programa Minha Casa Minha Vida, hoje é Minha Casa Verde e Amarela. Isso tem 1 mês e pouquinho que foi alterado, mas também não foi muito divulgado. Alguns critérios de aquisição de habitação também foram modificados, mas não está muito em voga na mídia. Como não é o mote, né, da nossa discussão no momento, a gente vai deixar isso para depois. Mas algumas práticas, por exemplo, dentro do sistema judiciário, principalmente penitenciário, eles vão sempre incentivar crenças discriminatórias. Isso a gente consegue ver também para o nosso território nacional, principalmente em grandes cidades, né, e algumas metrópoles, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, e até onde a grande maioria da população é negra, mas ainda assim é discriminada por sua distribuição desigual, seja ela de algum recurso, um recurso de subsistência ou recurso para o crescimento e elevação social. Meio que faltam certos acessos para elevadores sociais e modificação da base dessa população. Então, é meio que mantê-la sempre no local onde está. E isso sempre foi escondido. Hoje está sendo evidenciado muito mais pelas questões de saúde da pandemia, com algumas expressões, até que a própria professora falou anteriormente, por comorbidades. Essas comorbidades vêm do primeiro acesso à saúde, o atendimento de primeiro de saúde, no caso, atendimento para a saúde da família. Comorbidades são normalmente doenças prevalentes que não levam à falência normalmente da pessoa, né, da portadora ou portador, mas que atuam como grandes precursores para diminuir o tempo de vida em caso de uma doença mais grave, a evidenciação do próprio Covid-19. Né? Dentro das formas de intervenção que, no caso, intervenção positiva, tá? Porque existem também as intervenções negativas que o governo expõe, mas dentro das positivas que o artigo veio trazer para a pauta, tem-se a precisão, né, da concentração de abordar alguns fatores de risco social, aí onde ele vai entender como condições sociais adversas associadas a problemas de saúde, seja em saneamento básico, atendimento primário à saúde, educação básica para entender o porquê atuar com aquilo, não usar, por exemplo, uma máscara no queixo ou no pescoço, e estou de máscara, entendeu? Como uma forma silenciosa de revolta ou vou dizer descaso, mas de descrédito da ciência, né? E das necessidades sociais não atendidas, né? No caso, condições sociais imediatas, né? Para indivíduos de atendimento mais urgente, aqueles que realmente estão num quadro, por exemplo, pessoas idosas em questões em asilos,
Só que esses asilos para questões americanas não são financiados por um sistema único de saúde público e gratuito. O sistema de saúde deles é privado e normalmente associado a questões de emprego. Então, se você tem emprego, você tem um financiador, né? Na verdade tem um crédito, tem um nome certo, mas seria um financiador para a sua saúde. E as questões de emprego são empregos formais. A gente vai ver mais em um tópico mais à frente sobre a descentralização, que, na verdade, centralização dos investimentos de saúde em cidades um pouco mais brancas, onde a população negra ela venha habitar em cidades com menor concentração em relação à atuação de saúde, tá? Não que seja populacional. Populacional existe, mas não existem empresas muito grandes dentro de algumas cidades, e já que não existem empresas, também não vai se oferecer produtos de saúde, né? E assim, essas questões epidemiológicas e estatísticas do Centro de Controle, ele veio a expor esses dados, né? Como exposição, por exemplo, do racismo estrutural, como agente predominante ou incentivador ou expositor de algo claro frente à pandemia de Covid-19. No caso da pandemia, ela foi ilustrada através da interseção do racismo por alguns fatores de cunho social, né? Foi exposto por conta de atuações de prevenção, né? Algumas taxas de infecção, de mortalidade, também vieram a expor a atuação. No caso preventivo, há a desconfiança histórica pela tentativa de pode estar tentando nos matar, eu estou nesse local, mas eu não sou desse local, eu nasci aqui, mas eu não me sinto em casa, na minha própria casa, embora seja um americano nativo, entendeu? Então tem-se esse sentimento, por isso muitos deles são desconfiados historicamente, até por muitas tentativas também de engano, né, por parte de governo e alguns grupos organizados, nem vale a pena citar o nome, mas aqueles dos capuz brancos. E, no caso, as altas incidências de morte, elas vêm expor o descaso histórico do governo, né, por algumas populações minoritárias e também a própria população negra. Até por o sistema de saúde dele ser baseado numa estrutura privada, né? E assim, o Centro de Controle também levantou algumas hipóteses de aumento de exposição de Covid-19 entre negros americanos por conta de representações de ocupações de serviço, por eles estarem em subempregos, como pessoas que lidam diretamente com grande população. Eles não ficam dentro de um escritório ou de um quarto onde ele pode ter uma ocupação home office. A grande população negra ela vai ter um atendimento físico, né, pessoal. E isso vai culpar a alta densidade dentro da população, quando tem-se outros fatores por trás também, né, sejam de fatores históricos, dentro da pandemia, onde eu falei que foram expostos alguns riscos sociais, né, e a falta também de recursos financeiros, porque se não se tem um recurso para investir na população para que gire uma economia naquele local e ela possa ascender, ela vai sempre ficar no mesmo local, né? no mesmo patamar. Se ela está naquele patamar, ou das duas, uma possibilidade. Ou ela fica submissa, de maneira facilmente, ou ela é esquecida, né? E essa segunda parte de ser esquecida, ela vem exposta em investimentos de saúde básica, transporte e segurança alimentar. E no caso dela ficar reprimida e no mesmo patamar, sem sonhar alto, ele vem com sentidos de insegurança para a evolução, no caso, obrigando essa população, ou os jovens dessa população, saírem das suas cidades, normalmente de interior,
para as grandes cidades, para se submeter a subempregos ou qualquer outra coisa, como se fosse algo heróico, entendeu? Mas não modificando muito, sempre mantendo o mesmo padrão. Muitas vezes obrigando a pessoa a ter 2, 3 empregos, como se isso fosse uma coisa normal. E dentro da análise estatística, outras coisas que também podem vir a interferir, né, é a possibilidade da pessoa não ter um seguro-saúde, então ela não busca atendimento. Se ela não busca atendimento, quando ela procura, ela já está muito grave. No caso, ela já possui, está num estado muito debilitado. Então, assim, a estatística ela fica meio quebrada no sentido de cura, né, e de prevenção ou tratamento inicial. Então, até um corte transversal, ele vai sofrer alguns desvios, né? Vai ficar um pouquinho viciado nesse sentido. Então, pode possibilitar também uma interpretação errada do quadro atual. Tá bom? Manuela, seu tempo está se esgotando, viu? Não, ok. É o último slide. É o último. Ah, bem, obrigado. E dentro das ações recomendadas para mitigar ou desestimular essas ações de racismo estrutural, vem-se algumas ações tipo mudança de políticas, né, que no caso políticas de ação de assistência social e evolução, para no caso diminuir a atuação do racismo dentro dos diversos setores da sociedade, romper com alguns silos, né, de parcerias intersetoriais no sentido de justiça, administração pública, saúde, educação e por aí vai. Algumas estruturas políticas que visam o empoderamento econômico devem ser instituídas. O financiamento também de programas comunitários para aumento de estabilidade do bairro, para que as pessoas não tendem a ser ciganas, mas que gire uma economia local e possa ascender aquela população. Além também de haver uma testagem em massa para ver a real situação daquela população naquele determinado nicho, né? E uma abordagem frente aos riscos sociais, que mantém aquelas pessoas dentro do mesmo padrão. Tá bom? É isso. Obrigado, gente. Não posso fechar. Emanuela, agora você, lá em cima, você pode descompartilhar no vermelhinho. Stop share. Foi. Natália vai querer compartilhar a tela? Não. Bom dia, vocês me ouvem bem? Então, a minha apresentação vai ser bem rapidinha. Eu lembro que a professora Nete e eu havíamos concordado de ser no máximo 10 minutos, porque é um artigo de perspectiva, então ele tem 1,5 páginas, 2 páginas. E aí, eu queria fazer... Bom, meu nome é Natália, eu já me apresentei, me apresentei em outro momento, em novembro, quando eu apresentei um artigo maior. Eu também estou como ouvinte, assim como a Emanuela, também já é minha segunda vez na disciplina. E esse artigo de perspectiva de hoje é do The New England Journal of Medicine e fala sobre os Community Health Workers, que no caso, traduzindo aqui para o nosso Brasil, são os agentes comunitários de saúde e a Covid-19, né? Então, por que eu me coloquei para apresentar ele, né? Eu tive alguns contatos, poucos contatos, mas com essa profissão, né, dos agentes comunitários de saúde, quando eu fui interna da clínica da família Pedernesto em 2018. Mas já deu para entender um pouquinho da importância deles só do período que eu tive lá, do internato, foram 6 meses. Então, são 10 minutinhos, são 10h47 agora, aqui no meu computador.
Eu vou tentar não passar disso. Eu queria primeiro trazer rapidamente o que eu entendo, né, e o que eu pude pesquisar assim também de forma superficial do que são esses profissionais, e aí depois fazer um breve comentário a respeito do que trata o artigo, né? Então, o que é um ACS, né? Esses agentes comunitários de saúde. Pela minha percepção, eles são um elemento-chave dentro das unidades de saúde, porque, bom, eles trabalham no sentido bidirecional, que eles não só são profissionais dentro daquela unidade, como também são moradores da comunidade em que eles trabalham. Então, por exemplo, no caso da Tijuca, da UERJ, né? Eu atuei na clínica da família Pedro Ernesto. A P22, que é essa área programática onde a gente está inserida, ela engloba Vila Isabel, Maracanã, Tijuca, Praça da Bandeira, Alto da Boa Vista, Andaraí e Grajaú. É uma área programática bem grande. Então, na minha clínica, era um pouco desguarnecida de ACS, tinha só uma equipe e 4 ACS. Mas, geralmente, você deve ter de 5 a 6 ACS por equipe de saúde da família. Então, por exemplo, eu estava até conversando ontem com uma amiga minha que é médica lá em Rocha Miranda, na clínica da família Ana Nery. E lá são de 5 a 6 ACS por equipe, sendo que existem umas 5 equipes dentro da unidade. Então, você vai ter de 20 a 30 ACS quase só naquela unidade, enquanto na minha, por exemplo, tinha 4, né? Então, também tem muito a ver com desmonte, né, promovido pelo Crivella há anos atrás, e as condições mais precárias em certos locais, né? Mas, bom, e o que um agente comunitário de saúde ele deve saber, né? É imprescindível o trabalho de um agente comunitário de saúde, porque ele estando inserido dentro da comunidade, então, por exemplo, onde eu trabalhei na clínica da família, eram 4, né, agentes comunitários de saúde, sendo que um deles era proveniente da Mangueira, ali da favela do metrô, daquela região mais precária em termos de acesso de tudo, né, educação, saúde, enfim. Então, é interessante que pelo menos um ACS fosse de lá, porque não só conhece as condições ali, né, de vivência da população, que abrange aquela região, né, como das necessidades individuais também, muitas vezes, né? Então, existem alguns pré-requisitos para ser agente comunitário de saúde e a percepção do outro, né, o olhar sobre o outro, olhar sobre a comunidade onde está inserido é um deles, sem sombra de dúvidas. Então, nesse artigo de perspectiva, eles comentam que esses trabalhadores e as organizações comunitárias podem ajudar a melhorar as condições materiais, facilitar o acesso aos sistemas de saúde e prover o suporte psicossocial, porque esses trabalhadores eles funcionam como um tipo de link, né? Eles fazem uma linkagem, como se fosse uma ponte entre os usuários, né, ou que deveriam ser os usuários, as pessoas que necessitam, os indivíduos presentes no território, fazem essa ponte entre os usuários e a clínica, né, os médicos e os profissionais de saúde. Então, o artigo fala que os ACS são membros confiáveis das comunidades locais que compartilham experiências vividas com seus vizinhos ou pares e são experts em navegar nos sistemas de cuidado complexos, servindo como link entre a clínica e os serviços comunitários às pessoas que mais precisam deles. Eles desempenham esse papel de ponte entre os pacientes e os profissionais de saúde e transferem, além de transferir, né, o que eles observam no território, eles também interpretam essa informação, assegurando que os pacientes eles estejam conectados ao cuidado. Ajudam a reduzir o fardo de uma doença em pessoas com doenças crônicas e melhoram as suas habilidades de manejarem as suas próprias condições. E aí, falando da Covid-19, propriamente dita, desse cenário atual, também eles são posicionados para abordar a desinformação, o medo e o estigma a respeito e em torno da Covid-19, fornecendo informações oportunas e precisas sobre a transmissão da Covid,
as precauções que as pessoas podem tomar para se protegerem, né, para protegerem elas mesmas e os seus familiares, e as ferramentas para obter acesso e suporte ao cuidado. Então, as instituições que são comentadas nesse artigo são o Hospital Presbiteriano de Nova York e a NYU Grossman Escola de Medicina. E aí eles mencionam, né, our institutions, né, falando especificamente de ambas, que nesse período da crise, o artigo é de outubro de 2020, eles incorporaram os ACS na resposta multidisciplinar à Covid-19, porque o ACS ele não trabalha sozinho, né? Dentro da equipe de saúde da família, existe uma estrutura mínima ali de composição dos profissionais. Então, multidisciplinar, obviamente, né? Entre médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, e o ACS também ali inserido. Então, eles fizeram isso em colaboração com organizações comunitárias, e esses profissionais, eles proativamente contactavam pacientes isolados socialmente, os conectando a recursos de importância crítica, suporte e suporte ao cuidado. E essa experiência foi muito interessante porque demonstrou que em tempos de crise como a atual, os ACS eles podem ser a única conexão entre essas pessoas e um sistema de saúde que está em constante mudança e cada vez mais digital. Então, o artigo ele traz, inclusive, uma tabelinha com exemplos, né, das formas que os ACS ajudaram essas pessoas nos tempos de pandemia, né? E aí, inclusive, faz parte do título, eu que não li o título inteiro, mas que é Os Agentes Comunitários de Saúde e a Covid-19, IFEM, abordando os determinantes sociais de saúde em tempos de crises e além. Então, eles usam nessa tabelinha os determinantes sociais de saúde e os tipos de ajuda que os ACS deram nesse momento de crise no local onde foi trabalhado o artigo, como a exposição da comida, né, food availability, o emprego, né, dessas pessoas, o acesso à saúde, e aí documentação de imigração, dentre outras coisas. Então, assim, o ACS é aquela pessoa que vai fazer visita domiciliar, vai fazer acesso à casa das pessoas, vai ver qual a dificuldade que aquelas pessoas estão tendo naquele momento, principalmente no momento de crise, né, de Covid-19, onde as pessoas não saem de casa, enfim, perdem seus empregos, perdem entes queridos. Então, eles são responsáveis, de certa forma, por fazer esse link da pessoa isolada, em isolamento social, com o mundo externo e trazer as melhores ajudas possíveis, né? E aí, terminando a minha apresentação, esses trabalhadores de saúde, eles atuam como intermediários culturais e navegadores entre os membros da comunidade e os sistemas fragmentados de atendimento ao cuidado, mitigando o medo e corrigindo a desinformação nas comunidades. Então, em alguns casos, como foi verificado nesse artigo, eles viram que verificações de bem-estar revelaram que alguns pacientes ficaram, por exemplo, sem medicamentos para condições crônicas, não conseguiram ou estavam inaptos para pagar o aluguel, ou tinham perdido recentemente uma pessoa querida, por exemplo. Então, ou seja, se trata das minúcias, né, que às vezes elas não são facilmente detectadas, identificadas, percebidas pelos profissionais de saúde, ou às vezes nem chegam até esses profissionais de saúde em atuação e atendimento, mas que o ACS, por estar inserido talvez de forma mais palpável, mais real naquela comunidade, consegue ter essa percepção e essa conexão com o indivíduo. Acho que é isso. Isso, minha apresentação breve. Olha, eu fiz em 10 minutos. Estamos sim. Tá. Então, eu vou falar sobre esse, que era, na verdade, o segundo texto, né? A minha internet aqui onde eu estou, ela está, às vezes, instável. Então, qualquer coisa, vocês me avisam. Tem vários autores, né? Na verdade, é um comentário que foi publicado em 2020, em julho de 2020, e tem algumas estimativas, né, que eu não sei se verificaram, porque se referiam ao final do ano, né? Mas acho que as estimativas especificamente nem são mais importantes assim na sua exatidão, né? Mas eu acho que elas apontam para algo que até foi
na introdução, né, da professora Anete, eu acho que já tinha sido, de algum modo, abordado lá no século XVII, né, sobre a iniquidade em relação às populações, como as populações passam de modo diferente uma mesma pandemia, né, no mesmo mundo, supostamente, né. E aí o texto ele vai falar sobre a questão da desnutrição grave em crianças, a relação disso, né, quer dizer, como a pandemia de Covid-19 trouxe algumas situações relacionadas à possível desnutrição grave, né? O termo utilizado é wasted children, e em alguns momentos, e aí fui dar uma pesquisada com colegas universitários, tradutores, e a tradução mais correta seria desnutrição grave, com uma especificidade lá de desvio padrão, que, enfim, acho que não é importante aqui, né? Não é uma mera desnutrição, se é que a gente pode usar o adjetivo mera para falar de desnutrição, né? Mas é uma desnutrição ainda mais forte, né? Ainda mais preocupante do que já é uma desnutrição, ou seja, é algo ainda mais grave, né? Então, o artigo começa falando sobre a crise social e econômica que a pandemia desencadeou, e isso trouxe riscos, né, o status nutricional e também a sobrevivência das crianças pequenas. Nos países de média e baixa renda, o termo é low income and middle income countries, e eu estou usando esse termo, não sei como é que se usa em português, né, mas entendi que seria assim, né, a tradução que me veio foi essa. E o artigo aponta a relação entre essa desnutrição grave em crianças com a redução da renda familiar e as mudanças também na disponibilidade de alimentos nutritivos e ao colapso nos serviços de saúde, nutrição e proteção social, né? Alguns dados, então, um pouco sobre isso que eu falei no comecinho, foram trazidos em relação a essa desnutrição, né? Que estariam, na verdade, relacionados ao ano de 2020, ou seja, 1 em cada 10 mortes de crianças nesses países de média e baixa renda, né, seriam atribuídos à desnutrição grave, e isso se deve ao fato de que as crianças desnutridas estão em maior risco, né, de mortalidade por doenças infecciosas. O International Food Policy Research Institute também trouxe uma estimativa segundo a qual, com a pandemia, haveria um adicional de 140 milhões de pessoas jogadas na extrema pobreza. Isso seria dispor de menos de $1,90 por dia em 2020. Não sei se deu exatamente assim, mas, enfim, a gente sabe que houve, obviamente, esse empobrecimento, né, de algumas populações, né, em relação à questão da insegurança alimentar e ao acesso a serviços, né, que o comentário também traz, né. Tem uma estimativa do World Food Program, né, que aponta que o número de pessoas nesses países de baixa e média renda vivendo em insegurança alimentar iria quase dobrar, atingindo 265 milhões de pessoas no final de 2020, isso é muita gente, né? E, ao mesmo tempo, um declínio do acesso aos serviços de saúde e nutrição, de modo muito semelhante ao que ocorreu na epidemia do ebola nos anos entre 2014 e 2016 na África subsaariana. Aí eu trouxe para a gente relembrar ou conhecer, né, o que significa exatamente a África subsaariana, né? Eu acho que, infelizmente, a gente não tem familiaridade com o continente africano, com o desenho, né, o mapa do continente africano, e nesse eu me incluo, né, não estou apontando para ninguém sem me incluir nisso, né, mas aí a gente pode ver que o que é considerado o norte da África é muito menor do que a África subsaariana. Claro que a gente pode ter a gente pode deduzir que isso, né, pela palavra subsaariana é o que está abaixo do deserto de Saara, mas o que isso significa mesmo em termos de extensão territorial
e o que talvez isso signifique em termos de população, eu acho que fica ainda mais gritante quando a gente vê o mapa, né? Ganha concretude, né? O comentário também traz dois... eu não entendi muito bem o que seria esse call to action on child malnutrition and COVID-19. O que seria exatamente isso, né? Se uma chamada para ação, do Lancet, né? Em relação a 4 agências das Nações Unidas, né? Mas seria um primeiro passo em termos de ação em relação à comunidade internacional, ou seja, uma responsabilização de todos nós, né? Em relação à desnutrição grave infantil entre crianças, né? Inanição, todos os tipos de desnutrição, né? E ele também, o comentário também menciona o Standing Together for Nutrition, que seria um consórcio multidisciplinar de sistemas de pesquisa que trazem, que incluem as áreas de nutrição, economia, alimentação e saúde, e que tem trabalhado no sentido de estimar, botei errado aí, não é escola, é escala, e pensar nesses desafios nutricionais ligados à Covid-19, que são imensos, né? Algumas das estimativas que o comentário traz, ele traz algumas coisas mais específicas, fala de macroeconomia, microeconomia. Eu estava começando, inclusive, a colocar isso na apresentação, mas eu vi que eu ia me enrolar toda, e também não sei se eu entendi aquilo completamente, não sei se eu entendi sequer parcialmente, resolvi não falar sobre o que eu não entendi, mas, enfim, está no comentário, acho que todo mundo leu, quem não leu pode ler. E depois desses apontamentos mais relacionados a coisas específicas de microeconomia, macroeconomia, que tem a ver com a baixa da renda per capita total, relacionada ao lockdown e as medidas relacionadas à pandemia, o comentário traz algumas estimativas, né? Essas estimativas sugerem que a renda per capita está associada ao amplo aumento da desnutrição, a queda na renda per capita, aliás, está associada a um amplo aumento da desnutrição grave em crianças, né? Eu acho que isso é bastante intuitivo, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, quando você tem pesquisas, né? Quando você tem o resultado de um estudo, né? Que traz números, traz porcentagens, transforma isso em gráficos, de algum modo, um pouco parecido como mostrar o gráfico da África subsaariana, né? Acho que isso ganha, de algum modo, uma concretude, uma credibilidade maior, né? Mas a renda per capita poderia estar associada a outras coisas, talvez pudesse estar associada a menos lazer, talvez, ou a menos acesso a bens culturais, por exemplo, né? Mas não, assim, as estimativas mostram que está associada a desnutrição grave em crianças, né? Que é aquele termo mais específico, né? Falando de wasted children, né? E outra estimativa que é trazida é que o aumento dessa desnutrição grave em crianças e também a redução da cobertura de serviços nutricionais e de saúde, ou seja, a combinação desses dois fatores se relaciona ao aumento no número de mortes de crianças menores de 5 anos, isso ao longo do ano de 2020. E aí, essas mortes, né, 1/3 delas, mais ou menos, quase 1/3 delas, ou seja, 32%, se dariam na África subsaariana, ou seja, novamente a história, né, de que essas tragédias, né, tem lugar para acontecer, né, tem classe, tem cor, né, claramente. O artigo finaliza com algumas, digamos assim, chamadas, né, que são o que os autores consideram como ações adequadas a serem tomadas, né. Primeiro, né, eles apontam que essas projeções assinalam que há uma necessidade urgente de que sejam realizadas ações para proteger a nutrição infantil. Então, assim, o comentário está falando especificamente de morte de criança por desnutrição, né? A gente sabe que a redução da renda per capita, ou melhor, a autorização de compartilhamento de tela da Vivian.
ver se com isso ela volta. Senão, acho que a gente poderia retornar ao debate. Retornar, não, começar o debate. Eu vou tomar as inscrições, a gente tem alguns comentários aqui, mas eu queria fazer um comentário de ordem bastante geral, que é chamar a atenção de vocês para o fato de que nós estamos falando, novamente, de uma sindemia, acho que o Eduardo chegou a falar sobre isso em algum momento no Panorama Scrum, que é a convergência de situações endêmicas ou epidêmicas que não apenas se somam, como se potencializam, né? Então, o racismo estrutural, como a gente viu no artigo da Emanuela, a desnutrição, como a gente viu no artigo da Vivian, mas também outros determinantes sociais de saúde que somam junto com as comorbidades para se potencializar uns aos outros e ter consequências nefastas na sobrevivência das pessoas. A gente tem um comentário aqui da Luana, dizendo que lembra que diversos especialistas defendiam a situação dos ACS na vigilância em populações vulneráveis como um diferencial que o Brasil poderia ter em relação a outros países no mundo. E, realmente, o Brasil tinha várias coisas que eram potencialidades no SUS, como o Programa Nacional de Imunização também, né? O fato de ter unidades básicas de saúde e de ter o Programa de Saúde da Família com os ACS, que seria uma promessa, né? O que poderia ter sido e não foi. E um comentário da Eliette Schuff Souto, se eu entendi bem, ela está em Nova York. O desempenho dos ACS é muito heterogêneo, alguns jogam contra o programa, outros atendem a sua própria clientela, precisam de treinamento. Acho que isso é uma regra geral, qualquer profissional de saúde ou que lida com saúde, com os ACS, ou com qualquer outra situação, o profissional precisa ser realmente treinado, melhor dizendo, capacitado, né? Então, eu vou mencionar, talvez muito rapidamente, o que eu tenho aqui aberto já, que foi uma seleção da pesquisa que João fez a meu pedido e que eu pretendo acrescentar são artigos que eu pretenderia, se a NET concordar, acrescentar na pasta da bibliografia desta sessão. Então, eu também tenho artigos depois para acrescentar. Eu queria que, enquanto o Eduardo fala, as pessoas pensassem sobre essa questão de mortes por desnutrição durante o lockdown versus mortes por Covid, porque esse é um argumento que muita gente de extrema-direita ou de direita ou muito negacionista usa para defender o não lockdown, o não isolamento. Vamos lá, Eduardo. Bom, há um artigo publicado na Ciência e Saúde Coletiva em outubro do ano passado, liderado por Lígia Kerr, que é uma pesquisadora renomada na área de epidemiologia de doenças infecciosas, mas existem outros muitos autores, coautores, conhecidos, como Maurício Barreto, como a Celina Turchi, que teve um papel importante na epidemia de Zika, não é? Também temos como coautor Estela Aquino, da UFBA, Antônio Augusto, do Maranhão, enfim, é um artigo de colaboração em que eles estudaram a ocorrência no Nordeste. Esse foi o objetivo. E aí eles mencionam aqui no resumo, eu não li o artigo inteiro, mas me pareceu muito interessante porque eles exploram características da ocorrência no Nordeste.
Então, associam isso a uma região mais precoce e ressaltam que os estados onde houve medidas precoces, houve a mitigação da ocorrência de alguma maneira, mas associam com as características sociodemográficas da região, né? Muito importante. Esse é um dos artigos. Há um outro publicado ainda num das publicações de pré-prints, né? Ainda não passaram por revisão de pares, mas é interessante, então, observar. Eles estudam a cidade de São Paulo e apontam uma coisa interessante, que foi a mudança das regiões inicialmente mais bem favorecidas em termos socioeconômicos, para uma gradual mudança em direção às regiões mais pobres de São Paulo. Isso tem a ver, nós sabemos, né, com pessoas que tinham viajado para a Europa, por exemplo, para a Itália, não é? E isso, quem viajou, quem fez turismo nessa região, trouxe os primeiros casos no Brasil. E São Paulo, por todas as razões, está na frente desse processo. Então, isso é uma dinâmica espaço-temporal da dinâmica da pandemia na cidade de São Paulo, muito interessante conhecer. Está ainda sob revisão de pares, né? Rapidamente, vou mencionar, há um pesquisador da área de ciências sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, José Alcides Figueiredo Santos, ele publica muito na área dos determinantes sociais, de classe social, e isso está numa publicação que não é muito usada pela gente, que é Trabalho, Educação e Saúde, está no Cielo. Existe um artigo publicado na Revista Europeia de Desenvolvimento e Pesquisa, mostrando também tudo isso é 2020, evidente, né? Foi quando a pandemia apareceu. E é um enfoque destinado a um grupo que são os least developed countries, quer dizer, os países mais pobres, né? E isso, eles são aqueles que vivem, já foi mencionado aqui, com menos de $1,90 por dia, né? E esses países estão sofrendo especialmente o efeito do aumento da pobreza e da desigualdade. Nesse sentido também, descobrimos um artigo em que fala das favelas do mundo. Existem muitos estudos mostrando a crescente favelização, o processo de urbanização no mundo, não é? Que já passa da metade da população mundial vivendo em cidades, não é? Esse marco de mais de 50% ocorreu alguns anos atrás. No Brasil, já passa de 80% a população urbana, e essa urbanização ela se deu de forma descontrolada e com base em favelização nas periferias das grandes cidades. Então, existe essa expressão slum health. Eu convivi no grupo durante um estágio pós-doutoral na Universidade de Berkeley, na Califórnia, onde existe um grupo que se dedica a analisar especificamente as condições de saúde nas favelas e adotaram esse título de slum health, saúde nas favelas. Finalmente, estou dando uma seleção do que foi garimpado pelo João e vou botar a revisão completa na pasta, vou providenciar isso. Mas esse é de dezembro passado, recente, no periódico European Journal of Public Health. E ele enfoca na Alemanha, essa
distribuição socialmente determinada. E menciona que o vírus entrou na Alemanha de pessoal que estava esquiando nos Alpes, não é? Na virada do ano, e outras viagens internacionais. Então, havia, no início, o que os colegas de São Paulo mencionam, não é? Aconteceu especificamente na Alemanha também, confirmando esse padrão. Então, inicialmente, os distritos alemães de maior riqueza, vamos dizer assim, estavam associados ao início da pandemia, e isso foi gradativamente mudando em direção a distritos com maior desemprego, por exemplo, né? Em geral, na antiga Alemanha Oriental. Então, são comentários que confirmam tudo que foi dito aqui por Anete, pelos 3 expositores, e amplia o alcance dessa revisão que vai estar disponível para todo mundo. Era isso, Anete. Obrigado. Menciona no artigo que fala que 26% dos ACS continuam estudando ou voltaram a estudar após iniciar o trabalho de ACS, 46% ingressaram no ensino superior, 17% no ensino médio e 24% no ensino técnico. Então, porque é interessante que tem essa continuidade de formação, né, do ACS, né? Agregar conhecimento muito nunca é demais, com certeza. E não só isso, também como treinamento de equipe, curso de capacitação. Eu participo de um projeto agora também que ele é dividido em três subgrupos. Um que trata um pouco de alimentação materno-infantil, ou melhor, do perfil materno-infantil. O outro subgrupo é de transtornos mentais graves, e o que eu faço parte é de álcool e outras drogas. E é do PET, na verdade, né? Do PET, do Trabalho pela Saúde, que ele envolve uma equipe multidisciplinar. Então, na minha parte do meu subgrupo de álcool e outras drogas, é uma equipe multidisciplinar, eu sendo da nutrição, também tem pessoas da medicina, serviço social, psicologia, enfermagem, e cada um deles, eu inclusive também, nós estamos montando material para condensar num curso de capacitação para esses profissionais. Então, assim, todo conhecimento é válido, vindo de fora, projeto deles mesmos, né, buscando se manterem atualizados, enfim, é imprescindível. Só isso mesmo. Bem, infelizmente a Vivian perdeu a conexão, mas ela deixou alguns comentários aqui. Ela não havia compreendido na leitura dela existia a associação de nutrição. E ela menciona aqui pessoas que enriqueceram muito com a pandemia, inclusive o dono da Amazon, não tenha dúvida disso. Ela dá números aqui e faz o comentário de que, sem dúvida, a iniquidade de 65 continua em 2021. Ela não viu essa associação, mas essa associação é clara. Assim, da onde viria um aumento da desnutrição? Não é a Covid que está levando à desnutrição. Está levando à desnutrição é o desemprego, né, a falta de possibilidade de atividades informais, né, de muitas pessoas, o fechamento das atividades de lazer, até das praias, etc. É isso que está levando à insegurança alimentar. Muito bem, Natália. Quem mais quer comentar? Fala, Emanuela. Eu quero, professora. Então, quanto a quesitos de desnutrição alimentar, principalmente
a infantil, vamos primeiro vamos dividir em duas vertentes. O quesito de segurança alimentar ele foi deixado de lado pelo início desse governo atual, desde do desmonte do CONSEA, onde muito era instituído para fomento, né, da agricultura familiar e alguns movimentos sociais, tipo o MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores. E isso, assim, dá-se uma exposição de intento negativo para a promoção de um grupo seleto da agricultura de extensão e também da galera que são pecuaristas, né? Que tem grande força. E produtos produtos alimentares de cunho primário, do tipo arroz, ficou bem famoso agora na pandemia pela sua elevação de preço. No Brasil, ele é em larga escala utilizado como produto de commodity, não como produto alimentar de necessidade básica. E como produto de commodity, ele é vendido a dólar. Quando você fortalece o dólar e desvaloriza a sua moeda, você vende para fora, assim, acabando com o abastecimento para vender para sua própria nação. Só que quando você exporta, você lucra muito mais. Então, você acaba tendo como reflexo uma desnutrição, uma supervalorização de um produto que é nacional. Isso, assim, quebra uma cadeia dos governos anteriores, que era a promoção do Fome Zero. Isso tudo começou com o desmonte do CONSEA lá no início do governo. Não lembro exatamente a data, mas quanto já a outra abordagem, que é a desnutrição infantil, bom, dentro de uma criança fora da etapa de educação infantil, que está fechando por volta dos 5 a 6 anos, que é onde ela inicia no Fundamental 1, antes disso, ela já está na creche, ou aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio, no EDI, que é no Espaço de Educação Infantil. E ela recebe alimentação escolar. Ela, mesmo que em momentos de pandemia, dependendo do município aqui no Rio, ou a pessoa, no caso, o chefe de família, normalmente a mãe, ela recebe um cartão para gastar com alimentos, ou ela vai e recebe a alimentação diretamente na unidade escolar. Isso vai variar de acordo com prefeitura para prefeitura. Essa alimentação é voltada para as crianças. Então, assim, é um argumento um pouquinho falho, porque populações menos vulneráveis continuam matriculando suas crianças e essa matrícula lhes garante alguma forma de restituição de cunho alimentar. E essa restituição, ela vem de produtos de origem alimentar de agricultores familiares, garantido por um programa que veio antes dessa gestão atual, que é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi instituído lá na Lei 11.947 de 2009. Entendeu? Então, assim, toda essa promoção de agricultura familiar também desenvolve a economia local, porque a prioridade é sempre dos agricultores da região, até para facilitar a própria logística e poder chegar ao alimento mais fresco às unidades escolares e garantir a subsistência e o direito a alimentar a criança e não causar uma desnutrição, entendeu? Assim, esse é o ponto que eu conheço. Eu estou fora de unidades escolares de cunho público nesse momento, mas até onde eu conheço, ele ainda está em vigor, o PNAE, e é o que garante muito a alimentação até de algumas famílias inteiras por conta de uma criança na escola. Principalmente quando são mães solo e tem mais de uma criança em casa. Sabe? E muitas crianças vulneráveis dependem muito desses programas. Desse programa no Brasil e mundo afora é a mesma coisa, mesmo nos Estados Unidos, tá? Em países de alta renda, porque a alta renda do país não significa que todo mundo tem alta renda no país, né? Então, muita gente depende do programa de
alimentação, de suplemento suplementar, de nutrição suplementar na escola. Muita gente. Com certeza. Vi de São Paulo, né? Alta concentração de renda e uma... Em Rio de Janeiro também, mas São Paulo são termos muito gritantes. Vou comentar aqui o seguinte. Não é de hoje que se sabe as relações entre aspectos sociais e saúde, não é? Para quem está interessado nisso, existe uma fartíssima bibliografia e tem sido um campo privilegiado de meu interesse e produção acadêmica. O que às vezes não é suficientemente enfatizado, a meu ver, são as relações bidirecionais existentes entre aspectos sociais e saúde. E que essa pandemia ela acentua essas relações bidirecionais. Traduzindo isso em miúdos, em bom português, em linguagem coloquial, isso quer dizer o seguinte: a pandemia ocorre mais entre os mais pobres, com tudo isso que a NET mostrou, com dados, Então, existe uma relação nessa direção da pobreza sendo E existe na outra direção inversa. A pandemia torna os pobres mais pobres. Então, vejam, isso acontece, em geral, nas relações entre saúde e determinantes sociais. Ou seja, vou dar um exemplo fora da pandemia, a hipertensão arterial. Por razões de estresse psicossocial, dietas inadequadas, maior consumo de álcool, condições desfavoráveis, né? A hipertensão é mais prevalente entre pessoas mais pobres, isso é sabido. Muito bem. Agora, o que nem sempre se comenta esse debate é que os hipertensos, eles, na seta em sentido oposto, os hipertensos acabam faltando mais ao trabalho por conta de situações. Então, isso leva à perda de emprego, não é? A perda de renda. Então, os hipertensos passam a ter uma trajetória social desfavorável. Então, eu espero que tenha ficado claro que existe uma relação bidirecional entre a hipertensão arterial e as condições precárias de vida e a pobreza, né? O que acontece na pandemia é exatamente isso em escala exponenciada, epidêmica. E eu acho que a sessão de hoje trouxe vários exemplos e vários comentários nessa direção. O que eu quero ressaltar é que existe um conhecimento teórico sobre as relações entre saúde e sociedade que deve ser consolidado por vocês. E, para terminar, eu queria dizer o seguinte: é evidente que nos anos 80, não é? Quando se acentuaram os estudos sobre essas relações, havia um interesse legítimo em enfatizar as relações numa direção, ou seja, que as condições sociais precárias levavam a maior morbidade e mortalidade. Isso tinha um componente de vender esse peixe que devia ser vendido, e assim foi, né? Mas é importante também perceber a direcionalidade na outra direção. É tão importante quanto. E esse era o meu comentário. Eu vou comentar com a conversa que a Vivian tinha levantado sobre desnutrição ou insegurança alimentar. Sim, né? Sim. Essas populações mais vulneráveis não apenas sofrem mais são mais expostas a às doenças infecciosas de uma forma geral, no caso da pandemia, a Covid-19, sofrem consequências
piores da doença e sofrem mais consequências a longo prazo. Então, são as pessoas que não podem trabalhar de casa, que não podem deixar de pegar um transporte público, que têm que trabalhar nos setores mais, enfim, essenciais, que não foram fechados, são as pessoas cujas crianças não podem ir à escola e que vão sofrer com a criança não podendo ir à escola, porque as pessoas menos vulneráveis, elas não vão deixar de comer porque os filhos não vão para a escola. Então, é isso. Ela não somente ela comete mais os vulneráveis, mas ela também torna ainda mais vulneráveis os que já eram vulneráveis, né? E isso é verdade para todas as questões de saúde que o Eduardo citou aí. Sobre essa questão mesmo dos vulneráveis, né? E também pegando o que a professora falou no início da aula sobre a questão, assim, diferença de um auxílio emergencial e um auxílio doença, muitas dessas pessoas contraíram a doença e agora eles estão impossibilitados de trabalhar. Tem gente que realmente não está conseguindo. Isso aconteceu até com conhecidos. Uma pessoa trabalhava com faxina, ela teve Covid e agora ela está com sequelas, né? Ficou com sequelas. E ela não consegue trabalhar. Aí acabou esse auxílio emergencial. O que ela faz agora? Como é que ela faz? Ela disse que ela não consegue levantar da cama, não consegue limpar o chão da casa dela, se acontece alguma coisa com falta de ar. Já foi em algumas clínicas, deram ivermectina para ela, e ela teve que pagar, e ainda não tinha na clínica, porque estão dando, ela teve que pagar R$40 numa ivermectina, sendo que ela está sem trabalhar. E é um absurdo, queria só compartilhar isso mesmo, porque além de tudo isso que a gente falou, tem essa questão mesmo das pessoas que agora, as pessoas já vulnerabilizadas, que agora ainda estão impossibilitadas de fazer esse trabalho que já era um trabalho vulnerável, né? Já era um trabalho informal que elas faziam, muitas nem isso podem fazer agora. Luana, metade da força de trabalho brasileira está na informalidade. Metade. Então, o que você falou, você conheceu um caso com nome e sobrenome. Agora, pensa isso na metade da força de trabalho brasileira. A faxineira conhecida pela Luana ainda teve que pagar por um remédio que não faz efeito. Teve que pagar R$40, que provavelmente para ela faz falta. Com certeza. Um remédio que não faz efeito. Eu acho que, bom, não sei, é uma conjectura aqui. A gente vai ter uma explosão de casos até o final do ano, não só de desemprego, quer dizer, de acirramento de todos esses problemas, como eu acho que, como caiu bastante o acesso às vacinas rotineiras, que também vão ter também uma explosão de outras doenças que não tinham mais, o que vai agravar esse quadro social de uma forma que a gente nunca viu, eu acho. É verdade. Não cabe a nós aqui aumentar a tristeza que já nos domina, não é? Mas, conversando esse assunto, o curso está voltado para isso, e eu espero que a gente se energize para fazer o que está no nosso alcance em relação a isso. E nosso alcance inclui conversar com todos os familiares, os amigos, os vizinhos e os colegas, reforçando a necessidade de, com vacina ou sem vacina, continuar com as medidas não farmacológicas também, com a mesma intensidade. Esse é um problema que a gente tem aí pela frente. Andréia, acho que, infelizmente, a Andréia tem razão quanto à projeção que ela faz para o futuro aqui esse ano de 2021. Bem, a Tainá disse que ia colocar um comentário, porque ela está na Fiocruz sem fone e sem câmera, mas eu acho que, pelo menos eu não estou vendo. Colocou. Essa questão de vulnerabilidade se acentua ainda mais quando pensamos na população, grupo de risco, com doenças infecciosas. Minha experiência no mestrado, cuja área de concentração é doenças infecciosas,
eu tenho uma preocupação com essa pauta de vulnerabilidade nos pacientes com doenças de Chagas. Doenças infecciosas e doenças crônicas também não transmissíveis. Se você ler um pouquinho, como o Eduardo falou, a literatura sobre determinantes sociais de saúde, você vai ver que não são apenas as doenças infecciosas que mais acometem os mais vulneráveis. Falar. Não, sobre essa questão, acho que é histórica no nosso país. Como eu venho também da geografia, gosto muito de um texto clássico, Geografia da Fome, de Josué de Castro, muito conhecido pelo pessoal da nutrição, mas que a gente também trabalha, que reflete um pouco sobre essa questão, e também outros sociólogos e escritores, como Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, escreveram retrataram um pouco essa realidade na literatura. Eu postei um link aí nos comentários, um texto da Fiocruz que eu achei bem interessante, que vai refletir sobre o conceito de sindemia, colocando alguns aspectos que o professor refletiu. A chegada do SARS-CoV-2 junto a comorbidades já existentes nos diversos territórios, né? E é um conceito, não é um conceito novo, é um conceito, enfim, da antropologia médica, que vai refletir um pouco sobre essa conjunção de uma ou mais doenças cometendo aí territórios. Sim, parabéns aí pela apresentação dos colegas, muito, gostei bastante. Obrigado. Concordo com você. Bem, bom, boa tarde a todos, né? Ainda dentro desse contexto da desnutrição, né, tem dois aspectos aí. Realmente tem a população vulnerável, que não tem acesso ao alimento, né? Tem a questão do CONSEA realmente que foi extinto, né? Agora acontece que esse contexto de uma população vulnerável, isso existe independentemente da pandemia. Muito tempo antes da pandemia, isso já existia por práticas e políticas sociais inadequadas, né? Uma falta de interesse realmente social do governo, investimentos nessa área, ok. Agora tem um outro contexto que se agravou durante a pandemia. A população que tem acesso à internet, a população que faz o trabalho remoto, né, do seu domicílio, que está adquirindo alimentos por métodos remotos, né, por aplicativos, né? E eu tenho visto em consultório, né, na prática, como isso se reflete diretamente. Eu tenho um paciente, 19 anos de idade, né, que em 3 meses ele perdeu 20 quilos, descobriu que estava diabético e insulino dependente. E isso aí foi só um exemplo. O contexto que o professor Eduardo falou foi extremamente importante, em relação à hipertensão, né, que também está diretamente relacionada ao contexto alimentar e tem se agravado, sim, nesse grupo, né, social que tem acesso até ao alimento, que tem acesso a um poder aquisitivo para adquirir o alimento. Então, esse impacto em vários contextos, e eu acho que o governo realmente tinha que pensar em relação a estratégias nesse sentido, porque digamos assim, a nutrição inadequada vai impactar diretamente na recuperação desse paciente. No paciente internado, obviamente, porque normalmente ele não tendo uma alimentação adequada, tem alguma comorbidade, não tem massa muscular adequada para uma recuperação, né, de um hipercatabolismo, né, que normalmente é o que acontece com pacientes internados, independente da doença ou não, né? Esse paciente domiciliar acaba também não tendo uma estrutura imunológica adequada, né, que vai contribuir para o combate, né, fisiológico a esse processo que a gente está vivendo. Então, a alimentação ela tem que ser olhada realmente com muito critério, né? Existe até um livro antigo, né? Ele fala do alimento como o melhor remédio para a boa saúde. É um livro de Jean Capper, né, de 1995, mas ele é muito interessante porque ele está focando exatamente nas questões cardíacas, né, na relação das questões cardíacas com a questão alimentar, né, e respiratórias também. Então, quer dizer, as questões cardíacas também fazem parte das comorbidades agora que a gente visualiza nesse momento de pandemia, né? Então, eu só queria registrar isso, que esses processos estão se
retroalimentando, né? Em todos os contextos, está exacerbando o agravamento da nutrição inadequada em relação ao processo pandêmico e a outras comorbidades. Obrigada pelas apresentações, os três, e obrigada a todos pela presença. Obrigada, Eduardo, pelas contribuições, e a gente se vê em breve.